Olá pessoal, aqui quem fala é a Valéria Seixas, aluna do 7º período do curso de Letras da Universidade do Estado do Amazonas, e estamos iniciando mais um episódio do Ponto Seguido. E vamos começar uma nova série de podcasts para vocês. Dessa vez, o movimento literário escolhido foi realismo e naturalismo. Nós sabemos que a maior parte dos nossos ouvintes são alunos do ensino médio e estão se preparando para prestar vestibulares e Enem. Pensando nisso, escolhemos esses gêneros literários, pois são bastante cobrados nos vestibulares do Brasil. Vocês já ouviram falar desses movimentos literários? Se não, vamos conhecer agora. E se já, vamos relembrar um pouco sobre cada um deles. Vamos começar falando sobre o realismo. O realismo foi um movimento literário e artístico que surgiu na França em meados do século XIX. É considerado um dos mais importantes tanto no Brasil quanto no mundo. E não é de forma aleatória que está presente nas provas de Enem e vestibulares. Como sugere o próprio nome, essa manifestação cultural significou um olhar mais realista e objetivo das relações humanas, surgindo como oposição ao romantismo e sua visão idealizada da vida. O realismo se manifestou principalmente por meio da literatura, tendo como obra inaugural Madame Bovary, publicado em 1856 pelo francês Gustave Flaubert, do qual havia personagens polêmicas e uma narrativa que revela o lado sombrio da burguesia. Portanto, a história chocou a sociedade da época e rendeu um processo para o autor. Com isso, percebemos a mudança que estava ocorrendo naquele tempo. Também é possível encontrar nas artes visuais, sobretudo na pintura, obras de cunho realista. Foram artistas de destaque Gustave Flaubert, na França, e Almeida Júnior, no Brasil. O movimento se estendeu para várias partes do mundo e teve espaço em solo brasileiro, principalmente na literatura de Machado de Assis. Agora nós vamos falar um pouco sobre as características desse movimento. As principais características do realismo literário estão relacionadas com a capacidade de demonstrar a realidade de forma mais verossímil possível. A primeira delas é a oposição aos ideais românticos. Na escola literária anterior, o romance tinha como uma de suas características a subjetividade, individualidade, a fuga do real e uma idealização dos personagens e a vida vivida por eles. O realismo foi o movimento que se opôs a esses ideais, buscando demonstrar a realidade como de fato é, ou seja, sem os pressupostos românticos. Segunda característica é o retrato fidedigno da realidade. Os realistas buscavam retratar a realidade de forma mais fiel possível, através da realidade social e cotidiana, representando o cotidiano difícil e massacrante e as relações amorosas e sociais. Outra característica é a busca do objetivismo. Os artistas buscavam retratar a sociedade de maneira como ela é, ou seja, sem máscaras e subjetividades, buscando sempre a clareza e a objetividade da vida dos personagens. A quarta característica foi o cientificismo e materialismo. O realismo surge num período marcado pela agitação política, social e cultural. Nesse momento, há uma revolução das ideias e isso influenciou diretamente no movimento. Então, o pensamento científico-filosófico é marcado por diversas correntes: positivismo, determinismo, socialismo, liberalismo e o darwinismo, além do maior apreço pelas coisas materiais associada à ideia de progresso. A quinta característica é a veracidade e contemporaneidade. Os artistas se preocupavam em apresentar uma realidade contemporânea de acordo com a veracidade dos fatos. A grande preocupação estava voltada para o presente, logo, o foco principal era analisar, compreender, criticar e transformar essa realidade. A sexta característica é o uso de uma linguagem descritiva e detalhada. Os escritores do momento possuíam uma linguagem repleta de detalhes, com muitas descrições de ambientes e personagens. Além disso, eles prezavam por uma linguagem culta, clara, direta, objetiva e impessoal. A sétima característica tratava de temas urbanos, sociais e cotidianos. Dessa forma, os escritores se preocupavam em retratar a realidade por meio de temas do cotidiano, sociais e urbanos. A oitava característica fazia crítica aos valores burgueses e instituições sociais.
A literatura realista critica os valores burgueses e as instituições da época, como o casamento e a igreja. Entre os temas mais explorados nesse período temos a hipocrisia, a fraqueza humana, o egoísmo, a falsidade, os adultérios, o casamento por interesse, a impotência do ser humano diante das instituições e etc. A nona característica é denúncia social. Esse movimento faz denúncias aos problemas sociais, políticos, econômicos e culturais da época, os quais afetam grande parte da massa operária. A 10ª característica é o uso de personagens comuns e não idealizados, ou seja, possuem características reais e não idealizadas, íntegras e coerentes como eram mostradas no movimento anterior do romantismo. Os escritores desse movimento investigavam o comportamento humano para que seus personagens estivessem mais próximos da realidade. Assim, faziam parte da prosa realista pessoas comuns com defeitos, manias, fraquezas, ambições e interesses. Outra característica é o aprofundamento psicológico dos personagens. Então, um recurso muito utilizado pelos escritores realistas é o aprofundamento psicológico das personagens. O intuito era aproximá-los cada vez mais do real, sem idealizações. A introspecção humana foi uma das principais características de forma a expor o homem em seu viés psicológico. Sendo assim, as narrativas realistas são lentas, pois acompanham o tempo psicológico de seus personagens. A última característica é o romance de caráter documental, que tem como objetivo retratar a realidade tal como ela era. Os romances documentais tiveram grande força no movimento e tinham como intuito observar, documentar e denunciar a realidade social da época. Assim, descreviam com veracidade os costumes da época, bem como os espaços sociais que faziam parte da trama. Agora vamos falar um pouco sobre o realismo em Portugal e no Brasil. O realismo em Portugal se desenvolveu nos últimos anos da década de 60 do século XIX e teve como marco a questão Coimbra. O movimento refletiu o pensamento da elite intelectual do país, que estava insatisfeita com o clero e a monarquia. Foi um período de agitação política, social e cultural que tomou conta de grandes centros educacionais como em Coimbra. A Escola Realista de Portugal estende-se até 1890, quando Eugênio de Castro publica a obra O Aristos, um livro de poesias que seguia o modelo simbolista importado da França. A questão Coimbra foi o clima ideal para o desenvolvimento que ficou conhecido como Questão Coimbra, onde houve confronto com os jovens estudantes de Coimbra que estavam atentos às novas ideias vindas da Alemanha, França e Inglaterra. Nos anos 70, os intelectuais que integravam o grupo de Coimbra promoveram um ciclo de palestra que ficou conhecido por Conferências Democráticas do Cassino Libonese. Entre os participantes do ciclo está o jovem Eça de Queiroz, que estava alheio à questão Coimbra, mas havia aderido ao novo pensamento realista. Então, o contexto histórico é o realismo, usado para denominar a reação às ideias românticas que caracterizaram a segunda metade do século XIX. E nesse período a Europa está vivendo a segunda fase da Revolução Industrial e conhece o pensamento científico e das doutrinas filosóficas e sociais difundidas por Hegel, Augusto Comte, Maxwell, Engels e o evolucionismo de Darwin. O realismo no Brasil inicia-se em 1881 com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Assim como ocorreu em Portugal, trata-se de uma estética de oposição ao romantismo, valorizando a objetividade e o cientificismo. Agora, o autor realista não idealiza mais o tema de suas obras como fazia o romântico. No Brasil, o realismo ocorre apenas na prosa. Não houve poesia realista como em Portugal e na França. A correspondência poética ao realismo no Brasil foi o parnasianismo. O realismo brasileiro acompanha os fundamentos teóricos do realismo europeu. A filosofia positiva de Augusto Comte, que defende o olhar científico para analisar comportamentos sociais. O cientificismo, valorização das ciências exatas e sociais. O darwinismo, teoria que afirma que só os mais fortes, adaptados, sobrevivem. O empirismo, só o que é experimentado, presenciado e observado pode ser narrado, valorizado.
o método científico. O distanciamento há uma impessoalidade para permitir uma visão objetiva dos fatos, e o determinismo, que diz que o comportamento humano é definido pelo meio. E é justamente o determinismo que faz com que o realismo se misture ao naturalismo, tendo sido por muito tempo considerados uma mesma escola literária no Brasil. Essa característica comum, entretanto, recebe contornos diferentes nas duas estéticas. O determinismo realista explica os comportamentos humanos por meio da observação psicológica, enquanto o determinismo naturalista por meio da observação patológica biológica. Agora vamos falar um pouco sobre o contexto histórico do realismo. Madame Bovary, romance de Gustave Flaubert, publicado em 1857, é considerado pela crítica literária a obra inaugural do movimento realista. Nesse ano, morria Auguste Comte, fundador da filosofia positivista, a essa altura bastante popular na Europa. O positivismo comtiniano teve grande influência nas obras do realismo e no pensamento da época de modo geral. Tratava-se de uma concepção de mundo científica que propunha que a apreensão da realidade deveria ser objetiva e empírica, como nos procedimentos de análise das ciências naturais. O progresso ideal maior dos positivistas só viria por meio da ciência. O continente europeu vivenciava a chegada da Segunda Revolução Industrial, que trazia consigo uma urbanização massiva, bem como jornadas de trabalho extenuantes e um crescimento desordenado das cidades, além da sujeira proveniente dos resíduos de produção fabril. O salto tecnológico associado ao desenvolvimento industrial propiciou diversas descobertas e invenções que modificaram a maneira como os cidadãos viviam, tais como a lâmpada elétrica, o rádio e o automóvel moderno movido a gasolina. Foi nessa época que Charles Darwin publicou seu livro A Origem das Espécies, em 1859, cuja teoria evolucionista influenciou diversas áreas do saber, incluindo a literatura. A ideia de que os seres vivos passam por um processo de seleção natural que determina as espécies que sobrevivem e as que são extintas. Estendeu-se para a dimensão das relações humanas, é o chamado darwinismo. Essa concepção hierarquiza as sociedades, identificando os europeus como superiores intelectualmente graças ao desenvolvimento tecnológico e cultural. Ao contrário de outras sociedades, como os povos ameríndios e os do continente africano, reforçando com um teor científico a noção de primitivo e civilizado, que já existia na mentalidade eurocêntrica há muitos séculos. Uma teoria em voga na época era o determinismo científico, que entendia que o comportamento humano é determinado pelas condições do meio. Outro pensamento preconceituoso a serviço da estratificação social. Filhos do seu tempo, os realistas abraçaram a ciência como grande patrona do século XIX, substituindo as idealizações e anseio de liberdade dos românticos por uma postura analítica, científica, dissecando a realidade que se via em constante transformação. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Larissa, estou no 7º período do curso de Letras na Universidade do Estado do Amazonas e no episódio de hoje eu vou trazer para vocês um pouco sobre os principais autores do realismo, tanto no Brasil quanto em Portugal, e também algumas indicações de obras. Vamos lá? O primeiro autor e um dos nomes mais conhecidos no realismo português é o de Eça de Queiroz. José Maria Eça de Queiroz nasceu em Póvoa do Varzim em 1845. Passou a infância e juventude longe dos pais, pois estes não eram casados. Estudou Direito na Universidade de Coimbra e ligou-se, por esta ocasião, ao grupo renovador chamado Escola de Coimbra, responsável pela introdução do realismo em Portugal. Essa não participou diretamente da Questão de Coimbra de 1865, que foi a polêmica em que os jovens defensores de novas ideias literárias, artísticas e filosóficas, liderados por Antero de Quintal, se defrontaram com os velhos românticos, ultrapassados e conservadores, liderados por Visconde de Caxias. Essa dedicou-se ao jornalismo depois de formado e viajou pelo Oriente. Em 1871, participou das Conferências Democráticas do Cassino Libonense, nova etapa de campanha que implantou em Portugal as novas perspectivas culturais do realismo, falando sobre o realismo como nova expressão da arte. Eça de Queiroz é o maior representante da prosa realista em Portugal.
grande renovador do romance, abandonou a linha romântica e estabeleceu uma visão crítica da realidade. Ele afastou-se do estilo clássico, que pendurou por muito tempo na obra de diversos autores românticos, e deu à frase uma maior simplicidade, mudando a sintaxe e inovando na combinação das palavras. Ele evitou a retórica tradicional e os lugares comuns, e criou novas formas de dizer. Ele introduziu ainda neologismos e, principalmente, utilizou o adjetivo de maneira inédita e expressiva. Este novo estilo só teve antecessor em Almeida Garrett e valeu a essa a acusação de galicismo e estabeleceu os fundamentos da prosa moderna da língua portuguesa. No dia 16 de agosto de 1900, Essa morre em Paris, deixando o episódio literário que veio a ser publicado aos poucos. Algumas de suas principais obras foram O Crime do Padre Amaro, de 1876, que teve sua segunda edição refundida em 1880, O Primo Basílio, de 1878, O Mandarim, de 1880, A Relíquia, de 1887, Os Maias, de 1888, A Ilustre Casa de Ramírez, de 1900, Dicionário de Milagres, de 1900 também, A Cidade e as Serras, de 1901, Contos, de 1902, Ecos de Paris, de 1905, Correspondência, de 1925, Novas Cartas Inéditas de Eça de Queiroz, de 1940, Crônicas de Londres, de 1944, Cartas de Eça de Queiroz, de 1945, A Tragédia da Rua das Flores, de 1980, entre outras obras. Agora vamos falar um pouquinho sobre outro nome de muito destaque também no realismo em Portugal, Antero de Quintal. Nascido na ilha de São Miguel, Açores, durante sua vida, Antero de Quintal dedicou-se à poesia, à filosofia e à política. Iniciou seus estudos na cidade natal, mudando para Coimbra aos 16 anos. Ali estudando direito e manifestando as primeiras ideias socialistas. Fundou em Coimbra a Sociedade do Raio, que pretendia renovar o país pela literatura. Em 1861, publicou seus primeiros sonetos. 4 anos depois, publicou As Odes Modernas, influenciadas pelo socialismo experimental de Proudhon, enaltecendo a Revolução. Nesse mesmo ano, iniciou a Questão Coimbra, em que Antero e outros poetas foram atacados por Antônio Feliciano de Castilho por instigarem a Revolução Intelectual. Como resposta, Antero publicou os opúsculos Bom Senso e Bom Gosto, Carta ao Exmo Sr. Antônio Feliciano de Castilho e A Dignidade das Letras e as Literaturas Oficiais. Ainda em 1866, foi viver em Lisboa, onde experimentou a vida de operário, trabalhando como tipógrafo, profissão que exerceu também em Paris, entre janeiro e fevereiro de 1867. Em 1868, regressou a Lisboa, onde formou o Cenáculo, de que fizeram parte, entre outros, Eça de Queiroz, Abílio de Guerra, Junqueiro e Ramalho Ortigão. Em 1873, herdou uma quantia considerável de dinheiro, o que lhe permitiu viver dos rendimentos dessa fortuna. Em 1874, com tuberculose, descansou por 1 ano, mas em 1875 fez a reedição das Odes Modernas. Em 1879, mudou-se para Porto e, em 1886, publicou aquela que é considerada pelos críticos como sua melhor obra poética. Sonetos completos, com características autobiográficas e simbolistas. Em 1886, foram publicados os Sonetos Completos, coligidos e prefaciados por Oliveira Martins. Entre março e outubro de 1887, permaneceu nos Açores, voltando depois à Vila do Conde. Devido à sua estadia em Vila do Conde, foi criada nesta cidade, em 1995, o Centro de Estudos Anterianos. Em 1990, devido à reação nacional contra o ultimato inglês de 11 de janeiro, aceitou presidir a Liga Patriótica do Norte, mas a existência da Liga foi efêmera. Quando regressou a Lisboa, em maio de 1891, instalou-se na casa da irmã, Ana de Quintal. Portador do transtorno bipolar, nesse momento o seu estado de depressão era permanente. Após um mês, em junho de 1891, regressou a Ponta Delgada, suicidando-se no dia 11 de setembro de 1891, com 2 tiros na boca. Entre as principais obras de Antero de Quintal, podemos citar Sonetos de Antero, de 1861, Beatriz e Fiat Lux, de 1863, Odes Modernas, de 1865,
e reeditadas em 1875, A Dignidade das Letras e as Literaturas Oficiais, de 1865 também, que foi na origem da polêmica questão Coimbra, Portugal perante a Revolução da Espanha, de 1868, Primaveras Românticas, de 1872, Considerações sobre a Filosofia da História Literária Portuguesa, de 1872, Sonetos Completos, de 1886, A Filosofia da Natureza dos Naturistas, de 1886, Tendências Gerais da Filosofia na Segunda Metade do Século XIX, de 1890, Raios de Extinta Luz, de 1892 e algumas prosas. Agora, vamos falar sobre os principais autores do realismo no Brasil. Os principais autores do realismo brasileiro são Machado de Assis, Raul Pompeia, Xavier Marques, João Lúcio Brandão, Júlia Lopes de Almeida, Aloísio de Azevedo e Arthur de Azevedo. Juntos, esses nomes foram responsáveis por expandir o movimento por todo o país. Foram alguns dos autores do realismo brasileiro e alguns outros de estilos literários diferentes que fundaram a Academia Brasileira de Letras. O projeto para a fundação da academia foi ideia de Machado de Assis. Agora vamos falar em si sobre Machado de Assis, que foi o principal nome entre os autores do realismo brasileiro. Registrado como Joaquim Maria Machado de Assis, o autor nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Ele foi poeta, dramaturgo, cronista, romancista, jornalista, crítico literário e contista. Machado de Assis é considerado o pai do realismo no Brasil. Esse título lhe foi dado, pois no ano de 1881 ele publicou a primeira obra considerada realista no Brasil, Memórias Póstumas de Brás Cubas. A publicação consagrou a chegada do estilo no país e abriu caminho para outros autores se inspirarem na nova forma de contar as histórias. Publicada inicialmente como um folhetim, a obra foi levada ao público entre os meses de março e dezembro de 1881. No ano seguinte, foi reunido em um livro, que deixou o autor famoso internacionalmente. Para muitos críticos, Machado de Assis é o principal escritor brasileiro. A obra traz as principais características do estilo, utilizadas por todos os autores do realismo brasileiro, envolvendo temas como escravidão, cientificismo, positivismo e críticas às classes sociais. O livro fez tanto sucesso que foi traduzido para diversas línguas. Memórias Póstumas de Brás Cubas inaugurou uma nova filosofia, o humanitismo. Ela foi mais desenvolvida na sequência em seu livro Quincas Borba, lançado em 1891. Essa filosofia fictícia é desenvolvida nos livros pelo personagem central das histórias, Joaquim Borba dos Santos. Machado de Assis publicou ainda outras obras com as características do realismo. Algumas delas foram Memórias de Aires, Dom Casmurro, Papéis Avulsos e Esaú e Jacó. Outro nome conhecido pelo realismo brasileiro é o de Raul Pompeia. Autor de uma das mais importantes obras do realismo no Brasil, Raul Pompeia nasceu no dia 12 de abril de 1863, na cidade de Angra dos Reis. A obra O Ateneu foi publicada em 1878 pelo jornal Gazeta de Notícias, onde Raul trabalhou. O autor se mudou com a família para o Rio de Janeiro em 1867 e, na adolescência, foi estudar no Colégio Dom Pedro II, onde, em 1880, publicou Uma Tragédia no Amazonas, seu primeiro romance. Mais tarde, Raul se mudou para São Paulo, onde foi cursar Direito. Na cidade, se envolveu com causas abolicionistas e republicanas. Foi na cidade que o autor teve contato com o positivismo, filosofia do francês Auguste Comte, e uma das inspirações para os autores do realismo brasileiro e de outros países. Raul participou da fundação de vários folhetins da época e tinha muito contato com as ideias que vinham dos países da Europa. O autor não chegou a exercer o direito. Ele escreveu ainda muitas obras como A Queda do Governo, Canções Sem Metro e Alma Morta. Mas sua obra mais celebrada é a realista O Ateneu, tendo sido publicada em outras edições ao longo dos anos. O outro nome conhecido no realismo no Brasil é o de Aloísio Azevedo. Um dos maiores autores do realismo brasileiro, Aloísio Tancredo Gonçalves de Azevedo, ou Aloísio Azevedo, foi autor de muitas obras importantes da literatura no país. Responsável ainda por trazer para o Brasil o naturalismo, Aloísio contribuiu para o desenvolvimento do realismo.
O autor nasceu no dia 14 de abril de 1857, na cidade de São Luís, no Maranhão, e foi jornalista, diplomata, caricaturista, romancista, contista e cronista. Iniciou a vida nas artes como pintor, tendo estudado na Academia Imperial de Belas Artes. Mais tarde, com o falecimento do pai, encontrou na literatura uma forma de auxiliar no sustento de casa. Consagrado pela publicação do livro O Mulato, em 1881, o autor se mostrava abolicionista, o que deixava claro nas suas obras. O autor foi ainda um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Aloysio era irmão de outro consagrado escritor, Arthur de Azevedo, de quem falaremos agora. Arthur de Azevedo foi outro dos mais importantes nomes no realismo brasileiro. Ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e autor de obras celebradas até hoje, como A Capital Federal, A Loja e O Mambembe. Nascido em 7 de julho de 1855 em São Luís, Arthur Nabantino Gonçalves de Azevedo já se mostrava interessado pelas artes desde muito jovem. Aos 8 anos, já adaptava textos e, mais tarde, criava as suas próprias peças. Foi a favor da abolição da escravatura e um dos principais defensores da criação do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Trabalhou ainda para o jornal A Novidade e ajudou na criação de obras como A Estação, de Machado de Assis. Por fim, temos Júlia Lopes de Almeida. A autora Júlia Lopes de Almeida nasceu no Rio de Janeiro no dia 24 de setembro de 1862 e está entre os mais importantes autores do realismo brasileiro. Registrada como Júlia Valentim da Silveira Lopes de Almeida, ela foi cronista e teatróloga. Júlia participou ainda da fundação da Academia Brasileira de Letras e foi assumidamente uma abolicionista. Por ser escritora, enfrentou preconceito, pois a atividade não era vista como própria para mulheres. Seus primeiros textos foram publicados pela Gazeta de Campinas. Agora, chegou o momento de indicar algumas obras para vocês que curtiram conhecer um pouquinho mais sobre o realismo no Brasil e em Portugal em todo esse contexto histórico. A primeira delas é Odes Modernas, que é um livro de poesias escrito por Antero de Quintal, que já foi citado aqui, em 1865. Esta obra, juntamente com o livro A Dignidade das Letras e as Literaturas Oficiais, publicado no mesmo ano, estiveram implicados na questão Coimbra, com Antônio Feliciano de Castilho. Nela, o poeta compõe poesias como reflexo da Revolução. Nota-se o engajamento de vertente político-filosófico em Odes Modernas, que foi influenciada pelos pensamentos de Platão e Proudhon, além da reflexão sobre o papel da poesia. Nela ainda se encontra a visão do encontro da modernidade, dilacerado entre fé e progresso, entre religião e socialismo, lançando uma perspectiva filosófica sobre a sociedade de Portugal do século XIX. Observa-se que o próprio título da obra parece indiciar a tônica da mesma. Enquanto Odes remete à orientação clássica, o adjetivo modernos aponta a perspectiva da modernização, uma das preocupações da geração de 70, que tentara, com as conferências do Cassino, reformar a mentalidade e a sociedade portuguesas. E a nossa segunda indicação de obra, desta vez uma brasileira, é Papéis Avulsos. Papéis Avulsos é um livro do célebre Machado de Assis, formado por um compilado de contos com características do realismo. Mesmo sendo o terceiro livro de contos escrito pelo autor, este foi o que mais ganhou destaque nacional, devido à maturidade literária alcançada e os temas envolventes e impactantes. A partir de Papéis Avulsos, onde é uma reunião de excelentes histórias, percebemos o grande aperfeiçoamento da linguagem do autor, sendo considerado um momento de ruptura na sua forma de escrita. Escritos no mesmo período da renovação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, os contos reunidos no volume, incluindo O Alienista, que é um dos mais conhecidos, sistematizam traços estilísticos da forma livre com que Machado de Assis inscreve sua obra no grande diálogo internacional da sátira menipéia, fundada no humor paródico e no relativismo cético. Em Papéis Avulsos, o autor começa a cunhar a fórmula mais permanente de seus contos, a contradição entre o parecer e ser, entre a máscara e o desejo, entre a vida pública e os impulsos escuros da vida interior.
desembocando sempre na fatal capitulação do sujeito à aparência dominante. Machado procura roer a substância do eu e do fato moral considerados em si mesmos, mas deixa nua a relação de dependência do mundo interior em face da convivência do mais forte. É a móvel combinação de desejo, interesse e valor social que fundamenta as estranhas teorias do comportamento expressa nos contos que compõem os papéis avulsos machadianos. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do nosso primeiro episódio da nova temporada, com foco no realismo em Portugal e no Brasil. Beijinhos e até o próximo episódio.